já fiz aqui no canal um cupcake de morango. Mas esse de chocolate com morango vai ser não só a massa, como algumas coisinhas diferentes. Então, fique ligado. Tenho aqui então a batedeira, porque vamos precisar de uma batedeira, porque senão a gente vai ficar com dor nos braços. E eu vou explicar por quê. Eu vou colocar aqui na minha batedeira 3 gemas. E a essas gemas eu vou adicionar 120 ml de água. A água está à temperatura ambiente. Agora então eu vou bater até que cresça. Por isso que eu falei que você precisa de uma boa batedeira, senão você vai ficar com dor no braço. A não ser que você queira malhar, aí pegue o fouet e vá em frente. Então, como eu já estou com os meus bracinhos cansados, eu vou usar a minha batedeira. Eu gosto de começar devagarinho, numa velocidade mais baixa, e gradativamente eu vou aumentando. Olha que coisa mais linda! Nem parece que são 3 gemas, parece que são as claras em neve. Olha como é que elas estão crescidas e cheias de bolhas. Eu vou adicionar o açúcar, mas eu vou manter a batedeira em velocidade baixa, vou adicionando aos pouquinhos, justamente para não quebrar essa situação de bolhas e crescimento que a gente tem aqui. Eu vou usar o açúcar demerara, mas você pode usar qualquer outro tipo de açúcar. Até o mascavo, porque no caso, como é que é um bolo de chocolate, não vai mudar em nada a cor do seu bolo. Eu vou usar uma quantidade que eu acho que é suficiente para deixar o bolo doce, mas não muito doce. Mas, caso você ache necessário, aumente a quantidade do açúcar. Eu estou dando aqui as quantidades em gramas, mas na descrição eu coloco também a equivalência em xícaras e colheres. O meu açúcar são 180 gramas de açúcar demerara. Vamos lá de novo. Olha só, as minhas bolhas, a maior parte continuam aqui. Ele está bem assim fofo, o meu creme. E agora então vamos para a farinha. A farinha eu vou proceder da mesma maneira do açúcar. Eu vou colocando aos pouquinhos para que tudo vá se misturando e a situação de fofura e das bolhas não abaixe. Eu tenho aqui 175 gramas de farinha. E agora então vamos ao chocolate. Vocês repararam que até agora eu não coloquei gordura nenhuma e não vou colocar, porque esse bolo ele não leva gordura. Eu tenho aqui 25 gramas de chocolate em pó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com açúcar e com a farinha. Vou adicionar aos poucos. Agora que o chocolate já foi completamente incorporado à massa, chegou a hora do fermento. Eu tenho 7 gramas de fermento para bolo.
Vamos lá de novo. A nossa massa, a primeira parte, já foi concluída. Eu tenho aqui 3 claras, que são as companheiras das 3 gemas que eu coloquei aqui. Eu vou bater com a minha batedeira manual dentro da pia. E uma coisa que eu sempre digo, eu não gosto de bater as claras previamente no começo da receita. Por que você usa clara em neve nos seus bolos? Que é para ajudar a dar leveza, a dar volume, o seu bolo fique fofinho. Se você bater as claras logo no começo e deixá-las quietas até fazer o processo da massa ficar pronta, o que acontece? Elas vão murchar, elas vão diminuir de volume, então eu só bato as claras na hora de incorporar na massa, que é isso que eu vou fazer com a minha batedeira manual na pia e já volto. As minhas claras ficaram bem firmes, olha só, elas não caem. E eu vou acrescentar a minha massa delicadamente e vou misturando para que ela não perca justamente as bolinhas. Então, delicadamente eu vou incorporando. Vou pegar aqui uma espátula limpa. Isso é uma coisa importante, para você conseguir claras em neve perfeitas, tudo tem que estar limpinho. As pás que você vai bater, o seu pote não pode ter gordura, não pode ter nada, senão elas não ficam assim lindinhas. Com movimentos delicados, você vai incorporando as claras à sua massa. Olha só que massa linda, como ela já tá fofinha, cheia de bolhas. Se você preferir que a sua massa fique mais escura, é só você aumentar a quantidade de chocolate. Eu vou fazer em formas de cupcake, mas se você quiser, você pode fazer ou no tabuleiro ou mesmo numa forma com um furo no meio. No caso dessas opções, o morango, eu não sei como é que você vai colocar. No tabuleiro ainda fica mais fácil você colocar. Mas nessa forma mais alta, ou você coloca 2 camadas, ou coloca no fundo e faz um bolo invertido. Vou pegar a minha massa e vou colocar aqui na minha forma, deixando mais ou menos um dedo, não só para ela poder crescer, como também para a gente colocar o morango. Eu tenho aqui os moranguinhos que eu já higienizei. Eu gosto de lavar com o cabinho verde, porque olha só, quando você tira, fica um buraquinho. Se você tirar o cabinho antes de lavar, a água vai entrar aqui nesse buraquinho e ele vai ficar encharcado. A maneira correta é você higienizar com o cabinho, depois você retira o cabinho. E eu ainda coloquei eles de cabeça para baixo nesse papel absorvente, para retirar qualquer umidade que possa ter. Então agora você vem e coloca o moranguinho ali no meio e deixa ele ir se acomodando na massa. Agora é só levar ao forno para que a nossa massa asse. Após 45 minutos a 180 graus no meu forno elétrico, olha que lindo o meu cupcake. Olha só, ele está fofíssimo, ó, super molhadinho. O moranguinho está aqui no meio. Normalmente a gente morde e se delicia, mas eu vou cortar ao meio para vocês verem. Inclusive eu aguardei alguns minutos para que ele desse uma esfriada,
porque ele tá tão fofinho que se eu fosse cortar logo que ele tivesse saído do forno, eu ia destruir o bichinho inteiro. Tem que ter cuidado porque ele está muito fofinho. Olha, o morango chegou a fugir. Ele está macio, ele ainda está quentinho.